Vamos lá, ele explicou o conceito ali do crime de vilipêndio de cadáver que, fora a alegoria escrota que ele utiliza, está correto. Você violar um cadáver é crime de vilipêndio de cadáver. O grande problema, além da alegoria que ele fez, inclusive toda a história, no mínimo ali, nebulosa, vergonhosa, escrota e até arrepiante, de certo modo, porque você está falando de um cadáver. O que seria, inclusive, entendido também como uma necrofilia, já que ele estava defendendo em tese, ou falando ali, supostamente, em fazer sexo com o cadáver, fazer sexo com uma pessoa que acabou de perder a vida. Ele cita que é crime, cita, inclusive, a punição, que seria uma punição muito baixa, e eu vou trazer para vocês o que é essa punição e como é que seria essa punição. O artigo 212 do Código Penal fala sobre o crime de vilipêndio de cadáver, que é o seguinte: vilipendiar cadáver ou cinzas, pena de detenção de 1 a 3 anos e multa. E não dá para enquadrar esse crime no crime de estupro, que é o que está presente no artigo 213 do Código Penal, por um motivo simples. Como a pessoa é um cadáver, ela morreu, ela não tem mais personalidade jurídica, ela não tem vida ali para ela poder ter o direito à personalidade jurídica para alguns crimes. Mas existe, inclusive, na própria legislação brasileira, o respeito à legislação que versa ali em relação aos cadáveres. Tanto que, por exemplo, um médico ou algum tipo de curso ou disciplina que precise acessar corpos, né, cadáveres, eles precisam seguir a legislação. Existe, inclusive, uma regulamentação de como esses cadáveres serão utilizados em escolas, em cursos e algo do tipo. Além de ter essa questão do vilipêndio de cadáver, que o Evandro explica ali da forma mais chucra e escrota possível, no finalzinho ele fala ali, a pena é pequenininha, desse tamanhinho, vale a pena. E por que ele fala isso? Porque a pena de 1 a 3 anos é uma pena de detenção. Isso quer dizer o quê? Que você que tá aí vendo esse material aqui, por exemplo, se na sua cabeça você conseguiu entrar nesse discurso do Evandro e você trabalha o necrotério e uma pessoa, como ele falou, super gostosona, morreu e você vai lá e viola essa pessoa sexualmente, a sua condenação será de 1 a 3 anos. O que isso quer dizer? Que você não terá, pelo menos de início, a sua condenação cumprida no regime fechado. O que vai acontecer com você é o que a gente chama de restrição de direitos. Você perderá alguns direitos, provavelmente, terá de pagar a multa, terá de, inclusive, às vezes, dependendo de como você conseguir cumprir essa pena, porque ela pode ser convertida também em outro tipo de modalidade, você poderá conseguir, supostamente, alterar esse tipo de medida para uma medida social, digamos assim, né, realizar atividade comunitária ou algo do tipo. Mas, para mim, o grave de tudo não é só ele falar essa questão toda envolvendo o cadáver, fazer essa alegoria, sinceramente, quase que psicopata, né? Eu não sou da área da saúde, mas a pessoa que faz uma alegoria nesse nível, utilizando um cadáver, precisa no mínimo ser estudado. Mas para mim o maior probleminha que a gente tem ali é o que está presente, além do que foi dito, no final do vídeo, que é a suposta incitação ao crime. Quando ele fala ali que vale a pena, eu até separei aqui um trecho do que ele fala que a pena é pequenininha, tá aqui no material inclusive publicado no UOL, tá escrito o seguinte: o ex-policial ainda ensina a usar secador de cabelo no corpo após ele esfriar e diz que aquele seria o dia mais feliz da sua vida, irmão. É crime? É. Você mexeu com a honra do cadáver. Ao final do vídeo, Guedes debocha do pai da suposta vítima ao descobrir o crime e completa. Mas a pena é desse tamanhinho, vale a pena responder. E aí a gente sabe que no ordenamento jurídico brasileiro e no nosso Código Penal tem um artigo chamado artigo 286, que fala sobre a incitação ao crime, que é o que supostamente o Evandro teria feito ali também. Incitar publicamente a prática de crime, pena de detenção de 3 a 6 meses ou multa. Então, infelizmente, como a gente pode acompanhar aí, o Evandro não será preso. Caso ele seja pego pela polícia aí, ele vai responder em liberdade. No máximo que ele vai ter, caso condenado, é restrição de direito, mas não vai para prisão. Porque o que ele fez, claramente ali, na minha opinião, como estudante de direito, como operador do direito, como alguém, inclusive, que entende o que está escrito na legislação, o que está escrito no Código Penal, pode ser enquadrado, sim, em tese, no artigo 286 também do Código Penal, que fala sobre incitação ao crime, quando ele diz que a pena é pequenininha. Então, se a pena é pequenininha, em tese, vale a pena cometer aquele crime. Então, ele está fazendo incitação ao crime. Carlito, vai ter alguma punição em relação ao Evandro? Vai acontecer alguma coisa com ele? Provavelmente não. O máximo que vai acontecer aí é a honra dele, que aparentemente ele não se preocupa muito, ser afetada. Quem é amigo do Bolsonaro, quem fala o que ele fala, inclusive ele fala que quando ele era policial ele era muito violento, ele era isso, ele era aquilo. Foi no curso, inclusive, da Alfacom, que um policial disse ali que ensinava a fazer supostamente aquela câmara de gás que matou aqui em Sergipe Genivaldo, por exemplo. E é lamentável a gente ouvir isso de qualquer pessoa, seja ela bolsonarista ou não. A diferença é que quando isso sai da boca de um bolsonarista, ela só expõe cada vez mais a hipocrisia desse povo que defende a família,
que defende o conservadorismo, mas que fala que valeria a pena supostamente fazer sexo com o cadáver se o cadáver for uma paniquete gostosona, porque aquilo é crime? É crime, mas a pena é bem pequenininha e valeria a pena supostamente violar aquele cadáver.